Bom, Roger, depois da partida contra o Botafogo, né, você falou que precisava encontrar soluções rápidas, né? O que você procurou trabalhar para o jogo de hoje e o que não deu certo para conquistar o resultado necessário? E ela, o Inter sem Copa do Brasil, sem Copa Sul-Americana, resta o Campeonato Brasileiro. O ano está comprometido. O que é necessário fazer no Campeonato Brasileiro para tentar terminar o ano bem? Começa aí, depois eu respondo. Claro, acho que eliminações que deixa feridas no nosso grupo, e a gente, a nossa vida, ela, assim como foram as palavras do Roger no vestiário, ela requer a gente recomeçar o mais rápido possível, porque daqui a 3 dias, 4 dias já tem jogo novamente. E a gente tem que encontrar soluções de virar a chave. É claro que conversar para acertar o que tem para melhorar, e a gente sabe que tem. Se cobrar, e a gente tem conversado bastante isso, tentado, através, né, das cobranças, a gente procurar não pecar, porque ultimamente tem custado muito caro, às vezes um erro nosso. Então, é difícil encontrar resposta, e assim como o torcedor está frustrado, a gente dentro do vestiário também fica um clima de velório, e é difícil. Então, eu não vejo outra solução a não ser trabalhar ainda mais, porque não está sendo suficiente o que temos tentado fazer, e vamos ter que encontrar soluções junto com o nosso treinador para que a gente possa produzir mais e voltar a vencer. Vou permitir que o Alain externasse a sua resposta primeiro, para eu me dedicar aos aspectos, né, do jogo, né? É doloroso para todo mundo, né? Para um comandante que chega no momento de decisões, né? Chegar no momento de turbulência com uma eliminação, né? Nunca é bom. Penso que do ponto de vista anímico, motivacional, a atmosfera do estádio cheio, né, nos proporcionou um ambiente que a gente pôde competir com o adversário. O que eu busquei organizar nesses 2 dias de treinamento, né, foi justamente a gente buscar criar algumas alternativas, pensando num adversário mais fechado, né, que a gente criasse profundidade de último terço, que aconteceram até os 20 minutos, no momento do gol, né, que com o gol numa única oportunidade que o adversário conseguiu, de um rebote de uma bola parada, né, a partir desse momento, né, o time sente emocionalmente, né, dá passos atrás, né, na direção de uma zona anterior, né, de uma formatação anterior, de um estilo de jogo, né, de um jogo mais apoiado, né, em que o adversário te busca negar o meio, te dá apenas os cruzamentos. A gente acabou novamente entrando nesse movimento. As alterações no intervalo, sobretudo pelo lado esquerdo, foi para gerar um pouco mais de equilíbrio entre as profundidades, e o início de segundo tempo permitiu que a gente pudesse, aí sim, né, ter com as ultrapassagens por ambos os lados, criar um volume, mas talvez não um volume de oportunidade de gol, né, um volume de último terço, muitas vezes com cruzamentos, né, para dentro da área, em função do posicionamento do adversário. Né, essa foi a ideia inicial. A escolha das peças, das soluções, foi montar a estrutura com aqueles jogadores que a gente tinha à disposição, dentro das suas características, e buscar colocar em campo os melhores que estiverem aptos. Não foi o suficiente, né? Acho que fizemos
o que estava ao nosso alcance dentro do momento que a gente vive de instabilidade, que a gente sabe que isso acaba passando para os atletas dentro de campo. Como ela falou, se dedicar a trabalhar, né? Nossa vida é feita de vitórias e insucessos, lamber as feridas, entender o torcedor, agradecê-lo pela presença, né? E pelo incentivo o jogo todo e, né? E lamentar a desclassificação nessa competição que para a gente era importante. Roger, uma pergunta de um jogador específico, né? Você, em 4 treinos, viu qualidade num jogador que em 6 meses ninguém viu dentro do Beira-Rio, que foi o Bernabei. Talvez foi um dos melhores jogadores do segundo tempo. O que você viu nesse jogador que não aparecia? E, Alain, o recomeçar. O Inter é um eterno recomeçar, né? Todo ano a gente recomeça 3, 4 competições, porque a gente acaba perdendo todas. O que precisa ser feito de diferente para a gente, de fato, buscar um título? Deixa eu começar essa vez, então. Eu penso que a característica de cada profissional é que acaba moldando a característica dos jogadores, né? Havia um modelo claro, né? E que era bem executado pelos atletas, e que deu muito resultado até bem perto da metade do ano, né? Antes da parada, em função do que todos nós sabemos. Eu, por conceito de jogo, eu tenho, né, o desejo de um equilíbrio maior entre os dois lados, né? Exatamente na figura de um lateral mais ofensivo, né, procurar esse equilíbrio, né? A verdade é que, né, pela circunstância da partida e pela necessidade que nós tínhamos, era preciso a gente ocupar o campo do adversário, né, com buscas de ultrapassagem, com busca de ultrapassagem por dentro, né, as buscas de profundidade dos atacantes que aconteceram, para que a gente cruzasse a bola, mas numa condição um pouco mais de perto da área, fazendo a defesa correr para o seu gol, né? Então, o que eu enxerguei no Bernabei foi a sua virtude, né? Que dentro de uma outra modelação exigia questões diferentes, apenas isso. Bom, quanto à sua pergunta, eu acho que a palavra recomeçar, ela tem que estar presente sempre. É lógico que a gente vem de uma sequência de eliminações há alguns anos. A gente entende o momento do clube. Estamos tentando buscar esse título tão sonhado pelo torcedor, né? Um jejum muito grande. E nós hoje, os atletas que aqui estão nesse momento, são os responsáveis, assim como passaram outros em alguns anos atrás. E hoje somos responsáveis por tentar, né, buscar esse título. É o desejo de todos que trabalham aqui dentro, de todo torcedor colorado, né, e é difícil achar uma explicação do porquê, mas tem que recomeçar mais uma vez. Chega uma hora que eu entendo que a paciência do torcedor ela chega num limite e eu não vejo outro caminho a não ser recomeçar, trabalhar mais, tentar encontrar soluções. A gente sabe o quanto é competitivo aqui no Brasil, né? Todas as competições, e só ganha um. É claro que a gente trabalha com esse sonho, com as nossas metas no início da temporada para buscar os títulos. Então, agora, no meio desse momento turbulento, vamos ter que ser forte, resiliente, assumir a nossa responsabilidade né, quando se representa uma instituição dessa grandeza. Todos os atletas têm que ter essa consciência da responsabilidade que é. A cobrança ela vai existir e acho que esse é o momento de ter resiliência para buscar soluções e voltar da alegria ao torcedor. Então, acho que agora é se unir cada vez mais para a gente tentar, né, reverter esse momento. Noite. Aqui.
Tudo bem, Roger? Boa noite, Alan Patrick. Boa noite. Existe uma teoria dentro do futebol que fala da carga cumulativa, que troca uma gestão, troca um elenco, troca o comando técnico, mas a carga emocional de outras situações segue. Diante de tudo que o colega até já puxou, dessa questão dos fracassos recentes, nem tudo que passou, poxa, o Roger está aqui há 2 jogos e o elenco também não era o mesmo de outras situações. Eu queria a opinião de vocês dois sobre o trabalho na psicologia do esporte. Se isso vocês acreditam que pode ser um caminho para romper essa linha de tempo que o Internacional tem passado de tantos anos assim batendo na trave. O que rompe esses momentos de instabilidade são as vitórias, né? As vitórias geram confianças, geram um ambiente positivo, geram otimismo na sequência das competições, assim como os momentos de instabilidade geram tudo ao contrário. Né? Eu sou um cara da ciência, né, que acredito que as questões do futebol elas não são apenas um fator, elas são multifatoriais. Né? A psicologia, né, outras áreas das ciências sociais, que a gente pode buscar explicar eventos como esse, né? Mas assim como existem momentos extremamente positivos, né, esses momentos de estabilidades a gente pode transformá-los, né, à medida que tu consiga canalizar toda essa energia, né, de frustração que esses momentos trazem. Né? Hoje a gente conseguiu, do ponto de vista da energia do estádio, levar a motivação para dentro de campo. Né? Foi o torcedor que veio aqui, que encheu o estádio, que nos deu a motivação inicial para o pontapé inicial. As soluções que a gente não encontrou dentro do campo, que foi tirando a nossa energia da partida. Né? Eu acredito muito, né, e busco sempre trabalhar essas questões, parte das questões motivacionais e emocionais a comissão técnica lida, né, mas também havendo a possibilidade e necessidade de avaliar isso de outra forma, sem dúvida a gente fará. Né, mas a única coisa que transforma o momento negativo em positivo é a vitória e a tranquilidade para poder trabalhar. Né, a tranquilidade é essa que a gente sabe que, nesses momentos, elas não acontecem, que a gente vai ter que aprender a ressignificar esse momento negativo e positivo com todo o processo de instabilidade e pressão do lado de fora. Né, e cabe ao comando, à direção, né, buscar preservar esse ambiente de alguma forma, fazendo as devidas cobranças, né, em função das eliminações, do insucesso, mas buscar um ambiente que a gente consiga evoluir para um outro momento positivo. Né, porque toda a carga, né, que a gente recebe, a gente busca assimilar, passar o que é necessário, né, e olhar para frente. Né, a frustração, eu entendo a frustração do torcedor. Né, imagino, né, o desejo do título, esses insucessos repetidos, né, como você frisou, eram outros treinadores, eram outros jogadores, e esse processo acumulativo vai desgastando, sem dúvida, mas a única coisa que reverte é a vitória. Né, são 30 anos de futebol, né, e já passei por vários momentos como esse. Quando virar, né, o torcedor vai perceber, né, que aquele momento que passou já faz parte do passado, né, e a gente precisa, como eu disse, avaliar, lamber as feridas, e agora sábado nós temos uma partida decisiva de novo. Eu tenho que sofrer até amanhã. Né? Depois da manhã eu tenho que motivar meus atletas, porque sábado tem Campeonato Brasileiro. Roger, Alan, boa noite, na medida do possível. Alan... O Alan não respondeu a pergunta dele. Não. Eu acho que o Roger conseguiu, com as palavras dele, responder bastante coisa quanto à sua pergunta, e eu acho que a psicologia, a gente sabe que hoje existe dentro de alguns clubes e às vezes até jogadores por fora talvez trabalham essa área, que é uma área importante, mas eu acho que jogadores que temos no nosso elenco são jogadores de nível altíssimo e que sabem lidar com esse momento, né? Jogadores
por onde passaram foram campeões e tem uma bagagem para suportar. Então, eu acredito que a palavra resiliência nesse momento para nós é muito importante para a gente seguir a nossa caminhada. E, bom, como o Roger disse, a partir de amanhã já temos que retomar nosso trabalho. O futebol ele te proporciona novas oportunidades num espaço, né, curto, né, num tempo curto, para poder voltar a vencer, voltar a dar a alegria que o torcedor espera. E eu acho que resumindo é isso. Agora sim. Boa noite, Roger. Boa noite, Alain, na medida do possível, claro. Alain, Mano Menezes, Cudê, Caxias, Juventude, Fluminense, Juventude 2 vezes, né? Agora Rosário. Eu não quero granalizar, mas esses dias o treinador do outro lado falou que falta vergonha na cara para o vestiário dele dar a volta por cima, em cima da situação que ele vive no Campeonato Brasileiro. É isso que falta, talvez, para os jogadores do Inter, em cima dessa resiliência que tu está falando. E até porque, como eu não sei se tem cobrança dentro do vestiário em cima de tanto revés, talvez seja esse o termo que falte. E mais, Roger, em cima, tu é o 7º treinador dessa gestão. O que Alessandro Barcelos, Felipe Becker, Magrão te dão de garantia que tu não vai ser mais um dos torrados dentro do vestiário? Boa noite. Boa noite. Quer começar, Alain? Bom, acho que esse momento você fala muita coisa. Eu tenho que falar do Internacional, do nosso trabalho e não do outro lado. Mas eu acho que a cobrança interna ela existe. Às vezes vocês imaginam e tenta achar coisas que talvez a gente vê que circula por aí que não são existentes, mas a gente sabe como é que funciona e quando não se ganha, tentam às vezes deixar o ambiente ainda mais turbulento, mas eu acho que a cobrança ela existe e a gente tem tentado, né, fazer isso a cada dia e como eu falei, talvez estamos tendo algumas infelicidades e o que eu percebo e sinto assim desses revés, às vezes, como eu falei anteriormente, um erro está custando muito caro para nós e comprometendo um trabalho, um sonho, as metas que a gente coloca para alcançar e eu espero que a gente possa contar um pouco também com a sorte, né, mais rápido possível, porque às vezes é necessário também, a gente tenta de várias maneiras e buscar o gol, se impor dentro das partidas e não estamos conseguindo. É claro que temos que com a ajuda do nosso treinador, tentar encontrar a solução para que a gente possa ser uma equipe sólida e que o adversário sinta a dificuldade que é jogar contra o Inter. E é isso que nós vamos procurar, né, nos cobrar ainda mais internamente para voltar a encontrar as vitórias. Me permita responder a pergunta que tu fez também para o Alain. Então, eu estou há uma semana no clube e eu posso afirmar com 100% de certeza que todos os atletas que estão hoje dentro do Internacional, o que não falta é interesse
motivação, desejo de fazer as coisas acontecerem. Os profissionais que estão no vestiário, todos eles têm a motivação de fazer o Internacional vencer. E não há nenhum sentimento de desinteresse por parte desse grupo de jogadores. Isso é muito importante. Esses ciclos eles acontecem no futebol e o que se busca é interrompê-los com as vitórias. Então, só para... Não perguntou para mim diretamente, mas eu quero fazer questão de registrar. Os atletas têm muita motivação, de fazer o Internacional vencer. Porém, no futebol, quando a gente não vence, as teorias acabam se multiplicando. Se busca no treinador as trocas, se busca na gestão, e, no final das contas, param num jogador e no seu desejo, interesse ou não de estar e lutar por aquele lugar. Eu não consigo enxergar o futebol dessa forma. Para mim, isso é inadmissível, que busque se encontrar esse tipo de argumento, para identificar um momento ruim. A gente pode achar outros. Tá? Com relação à garantia, a garantia do trabalho é a vitória. A garantia do trabalho do treinador de futebol é a vitória. Quando não se vence, não é o ambiente interno que pressiona, muitas vezes, pela troca do treinador. É o ambiente externo. Porque, infelizmente, a qualidade do trabalho ela passa ao lado quando o resultado não aparece. Então, a garantia que eu tenho da direção, da minha vinda para cá, é justamente na qualidade do trabalho que me trouxe aqui, vindo de um outro lugar. E buscar as soluções o mais rápido possível, dentro do que a gente tem para esse momento, dentro do que a gente pode planejar para um momento médio e para longo prazo. O tempo que o treinador permanece, a gente sabe que no Brasil é instável, mas a gente tem que buscar planejar os tempos para agora, para daqui a pouco, para logo mais, porque a minha época como jogador de futebol, tu trazia 10 jogadores e tu fazia um time campeão naquele ano. Hoje, se tu não houvesse planejamento pensando a médio e longo prazo, não se faz mais time campeão. Então, a gente não pode fazer a terra arrasada, embora as eliminações sejam dolorosas, e a gente tem que olhar com o compromisso de colocar o clube no seu devido lugar, que é de volta às competições nacionais e internacionais, na disputa de sempre pelo título. Então, a garantia é a vitória, a garantia é o bom trabalho. Gostaria eu que, mesmo com os insucessos, eu fosse mantido no cargo, mas a gente sabe que a pressão externa, mesmo vindo de fora, por vezes faz com que as mudanças internas aconteçam. A garantia é a vitória. Roger, Alain, boa noite, aqui no cantinho. Roger, quero começar te perguntando a respeito de um aspecto que é muito trabalhado por um dos times que vem sendo muito vitorioso no futebol brasileiro, que é o Palmeiras, nos últimos anos, que é a bola parada. Porque até o gol do Rosário Central, o Inter teve 3 cruzamentos, só pelo lado direito, e depois teve outros lances também de bola parada. E a cada lance a gente via um atleta diferente indo para a cobrança. É claro que tem pouquíssimo tempo, que muito provavelmente não pôde trabalhar isso ainda, mas eu queria te perguntar se você pretende dar uma atenção especial para esse aspecto e determinar, de repente, um batedor oficial nesses casos. E, Alain, eu queria voltar no aspecto psicológico, porque você citou na primeira resposta clima de velório, e depois o Roger também disse que o time sente emocionalmente. Não vejo como um demérito sentir emocionalmente, mas o vestiário do Inter hoje está aberto à entrada de um profissional da psicologia, e você, com todo esse tempo que você tem de Inter, você sente que é necessário? Deixa eu começar, então, respondendo sobre a bola parada. 30%, 40% dos gols eles são oriundos de bola parada no futebol. E cada vez mais se trabalha essa variável. É evidente que com pouco tempo de trabalho,
né? Então, não tem como fixar. Né? Mas o fato de você determinar mais de um batedor não significa, né, obrigatoriamente que não há padrão nem treinamento. Você pode bater com o pé aberto, dependendo se você tem bons cabeceadores, ou a defesa ela pode estar organizada a zona ou individual. Você pode bater com o pé fechado na direção do gol, se o adversário tem um goleiro que tem mais dificuldade de sair da defesa para interferir nas bolas dentro da área. A altura que a linha defensiva do adversário está marcando pode determinar o pé ou o tipo de batedor, ou até mesmo o tipo de batida, uma batida mais pesada, né, uma batida mais lenta, né, para que os jogadores ataquem a linha em velocidade mais lançada. Né. Todo mundo trabalha a bola parada. Né. Se eu gosto de trabalhar, né, direcionando os jogadores nos locais certos e com uma boa batida no lugar adequado dentro da área. Né. E, à medida do possível, quando o tempo permitir, é evidente que a gente trabalha porque ela decide jogo. Né, ela decide jogo. Né. Então, a partir de agora, né, com esse pouco tempo à disposição, né, eu fiz as alterações e as mexidas para esse evento, para esses eventos imediatos. Alterei a questão da nossa bola parada defensiva, né, tirei da zona da mista com predominância de individual para mista com predominância de zona, com bloqueio, né, justamente para buscar interromper ali a instabilidade que acarretaram alguns gols de bola parada anteriormente. Aparentemente, né, solucionou, porque o gol que nós tomamos foi de um rebote da bola parada, não foi imediatamente, foi oriundo, mas não foi diretamente. Então, é preciso, sim, trabalhar. A partir de agora, mais do que nunca, o andamento do que eu entendo, né, por correto ser trabalhado, vai ser trabalhado para que a gente tenha todos os princípios do jogo bem treinado. Bom, quanto à psicologia, acho que não cabe a mim decidir isso. Acho que tem profissionais capacitados, né, na nossa diretoria, na gestão, para daqui a pouco analisar, ver se isso é importante, né, a gente ter um profissional dentro do clube ou não. Boa noite, Alain. Boa noite, Roger. Primeiro, para o Alan Patrick. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como é a relação de vocês, jogadores, com os 3 principais nomes da gestão ali, Alessandro Barcelos, Magrão e Felipe Becker. Como se dá essa relação com a direção, como é essa cobrança dentro do vestiário, se tem alguém que faz esse intermeio e se esse intermeio é bem feito. E também gostaria de perguntar para o Roger sobre a questão do meio-campo, né? O Internacional tem muitos desfalques, né? Não tem o Fernando, não tem o Thiago Maia, a gente não sabe quando vai ter esses jogadores de volta. E como resolver esse problema de a bola não estar entrando por dentro, a bola não chegar, de repente, até no próprio Alan Patrick, de uma maneira que ele possa fazer uma triangulação ou tentar uma infiltração, porque o meio-campo do Inter não está funcionando. Obrigada. Vou primeiro? Cara, a relação saudável, de muito profissional e respeito. É dessa forma que eu encaro e assim é também da diretoria com os atletas. A cobrança ela existe, a gente tem eles próximos também, né, no nosso dia a dia, e então é uma relação de muito profissionalismo, da parte deles tentando sempre oferecer o melhor para os atletas, e da nossa parte é óbvio que é tentar retribuir isso dentro de campo. Então acho que cada um na sua função tem tentado fazer o melhor para que as coisas possam dar certo dentro de campo. Então, é importante, a partir desse momento, né, que como comissão técnica eu assumo como líder da comissão, criar novas rotinas,
novos para criar novos comportamentos. Existia um trabalho, né, estabelecido há um ano. Não existe certo nem errado no futebol, existe o que dá certo e o que dá errado. Né? Algumas coisas dão certo num momento, depois não dão certo em outras. Né? Dizia que o que eu, a partir desse momento, busco através das atividades é que eu também quero um jogo de centro. Mas, para que eu consiga ter esse jogo de centro, eu preciso induzir o adversário à amplitude. Né? E o jogo de atração pelo centro, né, que você procura fazer com que um adversário saia na direção da bola para liberar o meio, para se jogar, né, sem uma devida balanço do adversário de um lado para o outro, dos terços laterais para o outro, para que o movimento da bola, com a troca de velocidade, com a troca de direção, com a troca de ritmo, ela faz com que o adversário se abra e a oportunidade, a partir do lado do campo, aí você acessar o meio para os jogadores que têm uma boa relação com a bola, consigam ter mais espaço e uma melhor possibilidade de acessar o ataque. Mas, então, dentro da minha metodologia de trabalho, que não é melhor nem pior, né, dizer, a minha metodologia, fomentar a partir dos treinamentos e a partir da consciência do atleta de alto nível, buscar um outro tipo de relação com o jogo, né, justamente para que a gente tenha o que eu acredito, né, o que eu me propus a buscar nesses dois jogos, né, transformar um jogo muito mais de aproximação e ganho de campo apoiado, que a gente consiga desequilibrar o adversário num primeiro momento, mas que eu busque as profundidades do campo, seja elas com ultrapassagens laterais, com ultrapassagens de meio corredor, com ultrapassagens em busca de profundidade, não apenas, né, o desequilíbrio, a chegada no último terço e o desenvolvimento da jogada através da habilidade do jogador da beirada. Né? Eu tenho, por característica, um outro tipo de jogo apoiado, em que eu quero, sim, desequilibrar o adversário, eu quero usar o meio, né? Mas eu entendo que eu preciso desequilibrar eles para o lado para eu acessar novamente o meio, e que se o adversário, em algum momento, me nega uma parte do campo importante, tentando usar a linha de impedimento, né, eu preciso, mesmo assim, buscar alternativas com as buscas de profundidade para acessar essa parte do campo que me foi negada pela regra do impedimento. Né, então, a resposta toda está ligada ao contexto do meio-campo, né, porque, a partir desse momento, a gente vai buscar fomentar um outro tipo de construção do jogo. Alan, aqui na frente. Você, como capitão do time do Inter, das principais lideranças técnicas do grupo, quero te perguntar uma questão. Aqui falamos da questão psicológica, da questão técnica que o time vem devendo, e vocês já falaram sobre isso. E tem uma outra questão que daqui a pouco pode influenciar, e aí eu queria saber de você se está influenciando ou não, porque a gente já viu esse time do Inter esse ano jogar mais solto, parecer que jogava mais leve dentro de campo. A questão física. Daqui a pouco, eu não sei se você se sente, enfim, 100% fisicamente, ou poderia estar mais no auge do que está nesse momento da temporada para jogos decisivos como esse que o Inter teve hoje e outros recentes. E pergunto para o Roger também, na sua apresentação aqui na semana passada, você disse que o time já fez e pode fazer de novo, né? Que era a questão de recuperação de bom futebol. Daqui a pouco aliar um pouco mais essa parte física, pode ser, e tem um profissional na sua comissão técnica, que é o Paulo Paixão, que é extremamente vitorioso e conhece muito bem sobre isso. Daqui a pouco pode ser alinhar isso tudo com a questão psicológica, também a questão técnica, mais o que você já falou aqui hoje, para que esse time possa voltar a jogar o que se espera. Não, as capacidades físicas do atleta elas estão diretamente relacionadas ao modelo de jogo que ele é aplicado. Para que eu consiga aplicar todo esse modelo de jogo que eu acabei explicando, eu vou precisar de uma demanda diferente das capacidades físicas, né? Sobretudo, né, as capacidades físicas que permitam que o atleta consiga fazer repetidas vezes essas buscas, né, de espaço,
né, em uma área do campo, né, em que o adversário te nega, que é os espaços em profundidade. Né? Então, evidente, claro que há espaço para evolução. Né? Espaço para evolução e há espaço, né, de progressão em função do modelo, né, de cada treinador. Né? E a gente sabe que foi acometido há bem pouco tempo, né, o estado do Rio Grande do Sul. Né? Talvez Inter e Grêmio tenham sido os mais atingidos. Né? Na Serra a gente passou pelo aperto, mas talvez dos 30 dias que houve a paralisação, a gente conseguiu treinar pelo menos 15 dias, 18 dias. Né? E dentro dessa janela, para o modelo do meu trabalho, a gente conseguiu dar os implementos de capacidade, de força, né? para que o atleta conseguisse gerar todas as demandas físicas que precisava. Sempre há espaço para evolução dentro de cada modelo, e cada trabalho físico, cada modelo de jogo demanda capacidades específicas. Né? Isso a gente vai trabalhar. Faço das minhas palavras, né, a do Roger, e eu acho que também tem um outro ponto que a gente entende pela situação, né, vivida no Rio Grande do Sul, e agora nós vamos ter que passar por isso, que também são as demandas de jogos num espaço curto de tempo, a cada 2 dias. E isso, quando começa a acumular, chega a ser desumano, assim, porque não somos máquina, né? Então, mas a gente entende que, a partir do momento que estamos expostos dentro de campo, a gente é cobrado por produção, mas eu acho que era só um ponto para ressaltar dentro do que o Roger comentou dessa parte física, que agora, dentro da filosofia dos profissionais que aqui estão, vão começar a implementar.